Vamos dar início a mais uma sessão de ultrassonografia, certo? A ação abordada será mão e punho, com algumas. Primeiro a gente vai abordar a anatomia e depois as principais patologias de cada um. Certo? Aqui mostra, durante a ultrassom, geralmente a gente faz essa disposição, né, do paciente para que a gente faça o exame, tanto na face volar quanto dorsal. Então, é importante que o paciente coloque o antebraço apoiado no travesseiro, enfim, para que a gente possa fazer o exame da melhor forma possível. E aí tem as estruturas que a gente deve analisar, né? A face dorsal, aqui, contém 2 extensores. Significado. Então, pega a apontador. Aqui contém 2 extensores. E a face volar contém 2 flexores, que a gente vai abordar cada um deles a seguir. E aí é importante aqui, essa gravura, ela mostra bem, ela destaca bem uma estrutura bem importante, que é o nervo mediano, que ela vai ser analisada nessa face volar aqui durante a ultrassonografia de punho. Ainda falando um pouco sobre a anatomia, né? Anatomia óssea, importante a gente conhecer, a anatomia óssea do punho. Aqui a gente tem 2 fileiras ósseas, né? Primeira fileira composta do escafoide, semilunar, piramidal, osso pisiforme. Logo em seguida, o osso trapézio, trapezoide, captato e amato. E aqui uma estrutura bem importante, que vai ser a delimitação do túnel do carpo, né? Que são essas elevações ósseas. O túnel do carpo está delimitado por essas elevações ósseas, que são o tubérculo do osso escafoide, o osso pisiforme do outro lado, osso trapézio e o ânulo do osso amato. Então, o túnel do carpo está aqui delimitado por essas estruturas ósseas, essas elevações ósseas. Aqui, introduzindo um pouco do que a gente vai falar no decorrer da apresentação, o punho dorsal, né, com seus compartimentos, são 6 compartimentos. O primeiro compartimento vai começar aqui da extremidade do rádio, né, e aí a gente tem o primeiro, o segundo, seguindo sempre a face ulnar. Entre esses 2, tubérculo de Lister, que é uma estrutura que vai facilitar a gente encontrar, durante o exame de ultrassonografia de punho, o terceiro compartimento. Então, assim, tem alguns compartimentos. A maioria dos compartimentos são fáceis de encontrar durante a ultrassom de punho. Os que têm uma certa dificuldade, o terceiro, mas a gente vai conseguir encontrar por conta dessa elevação óssea, que é o tubérculo de Lister. E o quinto, ele mostra um pouco mais de dificuldade, justamente pelo tamanho dele, que vai ser bem pequeno, porém, com algumas manobras durante o exame de ultrassom, a gente vai conseguir localizar bem. Exemplo, nos outros compartimentos, a gente vê bem contra o transverso, porém, a gente vai ter que obliquar um pouco quando chegar no quinto compartimento, para que a gente visualize melhor. Aqui, mais uma representação dessas estruturas que eu falei, né? Aqui, a ressonância de punho. Aqui, o rádio, a aluna. Importante a gente frisar que na região do punho, o rádio ele vai ter uma maior espessura do que a aluna, ao contrário do que acontece a nível do cotovelo, né? Que a aluna vai estar de menor espessura. E aí, novamente, a gente vai contar os compartimentos a partir da extremidade aqui do rádio. Primeiro compartimento, segundo compartimento, tubérculo de Lister, dividindo o segundo com o terceiro, quarto, quinto, sexto. E aqui a estrutura que eu tinha falado anteriormente, o nervo mediano na face volar do punho. Aqui, destrinchando bem todos os compartimentos, né? A maioria dos compartimentos vai ter 2 tendões. O primeiro compartimento vai ter o extensor curto do polegar, o abdutor longo do polegar. O segundo compartimento, extensor radial curto do carpo, extensor radial longo do carpo. Aqui, novamente, tubérculo de Lister. Terceiro compartimento vai ser formado pelo extensor longo do polegar. O quarto, extensor comum dos dedos, que são todos esses aqui, os 4. O extensor próprio do indicador. O quinto, extensor próprio do dedo mínimo. O sexto, extensor ulnar do carpo. Então, todos os compartimentos extensores do punho estão aqui expostos nessa gravura. Lembrando que eles todos estão na face dorsal.
Aqui falando ainda um pouco como é que eles aparecem no aspecto dorsal da mão, certo? Anatomia dos tendões extensores. Passei 2 slides. Aqui, o primeiro compartimento, né? Formado pelo abdutor longo do polegar. Vem aqui o extensor curto do polegar. Os dois, eles vão subir mais aqui do polegar. O extensor longo do polegar, que é o terceiro compartimento, ele vem aqui dessa parte central e vai se unir a eles aqui no polegar. O quarto compartimento, né, como eu havia falado, extensor longo dos dedos, todos aqui dispostos dessa forma, junto com o extensor do indicador. O quinto compartimento, extensor próprio do dedo mínimo, vai estar aqui nessa face mais lateral da mão. Falando um pouco em contrapartida, né, do aspecto palmar, a gente está falando do lado dorsal, o aspecto palmar já vai ser o tendão flexor longo do polegar. Ou seja, parte dorsal, tendões extensores, parte volar, os flexores. Então, aqui a gente tem o polegar com tendão flexor longo do polegar, né? Ele tem essa disposição, vai ser ancorado pelas polias, que vão ser estruturas que vão fazer que haja uma maior rigidez desse tendão, ou seja, vai evitar que tenha os deslocamentos. Então, aqui a gente tem a polia A1, a polia oblíqua, também chamada de polia cruzada, polia A2, vai tudo estar disposto aqui de maneira a meio que cobrir o tendão flexor longo do polegar. Os outros dedos, a gente vai ter o tendão flexor superficial dos dedos, tendão flexor profundo dos dedos, certo? E a disposição das polias vão ser 5 polias anulares, de A1 até A5, A1, 2, 3, 4, 5, e 3 polias cruzadas, né, de C1 a C3. Lembrando que essas polias cruzadas, elas não aparecem no exame de ultrassonografia. Aqui, um canal bastante importante, o canal de Guion, a sua importância vai estar principalmente pelas estruturas vasculares que estão dispostas dentro dele, certo? Ele também vai ser chamado de túnel ou canal lunar. Tá aqui, esse túnel mede em torno de 4 centímetros aproximadamente. Vai estar na face anterior do punho, proximal ao retináculo dos flexores, certo? O conteúdo dele vai ser nervo ulnar, ele vai conter artéria ulnar e veia ulnar, e veias associadas também ao nervo ulnar. Então, tá aqui a representação dele na face volar, certo? Aqui mais uma representação do dedo, né, tanto na visão transversal quanto na sagital. Aqui a gente tem a polia A1 entre o metacarpo e a falange proximal, polia A2 na parte central da falange proximal, A3 entre a falange proximal e a falange média, polia A4 na parte central da falange média, polias A5 entre a falange média e a falange distal. E aqui a gente tem os ligamentos, né, colaterais, aqui de azul, a formação do capuz extensor, a banda sagital. Mais para frente a gente vai ter uma patologia que acomete a banda sagital, que eu vou mostrar, certo? É isso. Aqui, na visão da ultrassonografia, o primeiro compartimento, a gente vai com o transdutor transversal, modo transversal, aqui no punho, nessa face radial, né, na parte medial do punho. E aí a gente vai conseguir encontrar esses 2 tendões. À esquerda, o abdutor longo do polegar, maiorzinho aqui, e à direita, o extensor curto do polegar, aqui representado. O segundo compartimento, a gente já coloca o transdutor um pouco mais para frente, né? Só muda um pouco de posição, mais em direção à região ulnar. E aqui a gente vai encontrar o segundo compartimento, que é formado pelo extensor radial do carpo, aqui o extensor radial longo do carpo, à esquerda, e à direita o extensor curto, radial curto do carpo. Terceiro compartimento, novamente, só virar um pouquinho o transdutor, mas em direção ulnar, e a gente vai ver o terceiro compartimento, que é um compartimento menorzinho, o que ajuda a gente a encontrar justamente esse tubérculo de Lister, que é essa formação óssea. Então, quando a gente encontra essa formação óssea, a gente já vai encontrar, consequentemente, o terceiro compartimento, está menorzinho, o transdutor do transversal, a gente consegue encontrar o tendão extensor longo do polegar. Aqui do lado já é o quarto, que a gente vai mostrar aqui. Então,
um pouco mais adiante, né, o transdutor, no modo transversal ainda, em direção à região lunar, a gente já vai encontrar o quarto compartimento. Aqui a gente encontra um retináculo extensor proeminente, porém isso é da anatomia dele, então não confundir esse retináculo aqui espessado com alguma tendinopatia. É importante a gente treinar o olho, porque isso daqui é o normal do quarto compartimento. E ele também, naturalmente, ele é mais espesso. Aqui mostrando ainda o quarto compartimento, esteto sobre os cômodos dos dedos, certo? O quinto compartimento, como eu tinha falado, ele é muitas vezes um pouquinho mais difícil de ser encontrado, porque ele é menor, e a gente vai obliquar um pouco o transdutor para que a gente possa encontrar. Então, anatomicamente falando, como é que ajuda, né? Está entre a una e o rádio, mais proximamente a una, certo? Em cima tem o ligamento radiocarpal, e logo acima a gente vai encontrar esse quinto compartimento, que é o extensor do dedo mínimo, com o transdutor um pouco obliquado, diferente dos compartimentos que a gente vê na transversal. Aqui, o sexto compartimento, certo? Está aqui a região cortical da una, certo? Aqui o sexto compartimento, que é o extensor do carpo, e logo acima o retináculo. Da mesma forma, como eu havia falado do quarto, o retináculo do sexto também é mais espessado, então não confundir também com tendinopatia, certo? Aqui, falando um pouco do túnel do carpo, do nervo mediano, né, como é que a gente vai encontrar através de delimitação óssea, aqui o osso escafoide, o osso pisiforme, certo? Aqui a gente tem o flexor radial do carpo, logo em seguida o flexor longo do polegar, e aqui nessa estrutura o nervo mediano. Uma forma de a gente encontrar seria varrer o pulso de forma crânio-caudal e a gente encontraria essa estrutura aqui arredondada, que é o nervo mediano. É importante a gente pesquisar essa região com dor no punho, principalmente para o patologista, a gente vai ver a seguir como uma síndrome do túnel do carpo. Aqui, mais uma vez, a delimitação, escafoide, pisiforme e o nervo mediano aí nessa região central. Em relação ao flexor lunar do carpo, a gente vai colocar o transdutor aqui, mais nessa lateral do punho, na face polar. E aí a gente vai ter a delimitação através do osso pisiforme. E o flexor lunar do carpo vai ser essa estrutura que vai estar acima do pisiforme. Nesse o transdutor no módulo longitudinal. Com relação à face polar dos dedos, né? A gente já vai ter os tendões flexores, como foi falado. Aqui o tendão flexor superficial dos dedos em cima, mas menos espesso, e mais espesso embaixo o tendão flexor profundo dos dedos, certo? Aqui nessa região do metacarpo. Ainda agora com o transdutor no módulo transversal, né, nessa parte aqui da falange proximal, a gente vai ter também essa demonstração do tendão flexor superficial dos dedos e abaixo tendão flexor profundo dos dedos. Mais uma vez, transdutor no modo transverso, né? Aqui a gente já vai ter, tá vendo a polia A4, certo? A polia, ela vai ser bem delimitada por essa anisotropia, certo? Aqui a gente vai ter o tendão flexor profundo dos dedos, aqui no meio, e aqui vamos ter os feixes neurovasculares ao redor dele, certo? Aqui nessa parte da falange média. Mostrando mais uma vez as polias, né? O dedo em repouso e o dedo flexionado, polia A1, 2, tendão flexor profundo, polia A4. Aqui a gente vai ter essa disposição do tendão flexor profundo dos dedos, que vai fazer justamente com que haja essa flexão desse dedo aqui, certo? Mostrando na ultrassonografia como é que essas polias aparecem. No caso, vai ser uma estrutura bem fininha, aqui, certo? A gente está em cima da polia A2, o módulo longitudinal, na falange proximal, e aí vai aparecer essa estrutura fininha em cima do tendão. Às vezes você passa despercebido, mas é importante que você conheça bem essa imagem, que é para pesquisar por anomalias que a gente vai falar a seguir. Um exemplo, dedo engatido. Aqui, a polia A2, né, com essa anisotropia que está formando, certo?
aqui no modo transversal da falange proximal. Já a polia 1, assim como, da mesma forma que a polia 2 está para a falange proximal, como eu tinha falado, a polia 1 está para a cabeça do metacarpo. Então, você vai procurar a cabeça do metacarpo, está aqui, certo? Cartilagem articular, a placa volar. Logo em seguida, tem os tendões, certo? O flexor superficial, flexor profundo mais espesso, e acima aqui vai estar a polia A1. Aqui, com relação à face dorsal dos dedos, né? Face dorsal tem os tendões extensores, certo? Então, é bem fácil da gente encontrar essas estruturas. Primeiro, a gente vai ter a cortical óssea, que está aqui. Logo em seguida, a gente vai ter o tendão flexor, com o transdutor no longo e em cima dessa região do dedo. Ainda com relação à face dorsal dos dedos, a gente tem aqui o transdutor transverso, né? A gente vai ter tendão extensor do dedo, aqui, ao nível da cabeça do metacarpo, certo? E logo embaixo vai ter a base da falange proximal, e aqui, ao redor, o capuz extensor. Uma estrutura também importante da gente encontrar seria o ligamento colateral ulnar. Transdutor aqui no polegar, e a gente vai encontrar esse ligamento. Vai pesquisar se tem alguma ruptura ou não ligamentar. Então, a gente falou um pouco sobre anatomia, certo? Agora a gente vai falar sobre as principais patologias de mão e punho, que são vistas através da ultrassonografia. Bom, a primeira, síndrome do túnel do carpo. Ela vai resultar justamente da compressão do nervo mediano dentro do túnel do carpo, como a gente mostrou na anatomia lá na frente. A epidemiologia ela vai acometer principalmente mulheres, em torno de 2 a 5 vezes mais do que do homem, acometer principalmente a faixa etária entre 35 e 60 anos. A apresentação clínica, 2 sintomas sensoriais, braquialgia, parestésica noturna, do acidente noturno, certo? Uma característica da síndrome do túnel do carpo também é afetar principalmente os 3 primeiros dígitos e algumas vezes afeta o aspecto radial do 4º dígito. Na maioria das vezes ela vai ser na mão predominante e algumas vezes pode ser bilateral. E tem 2 testes que a gente pode lançar a mão, né? Na prática, o médico assistente vai fazer esses 2 testes, mas na hora lá da ultrassonografia, se você tiver dúvida, você pode fazer esses 2 testes bem simples. Testes de Pinel, que é justamente a percussão aqui no nervo mediano, justamente a percussão aqui no nervo mediano, se o paciente receber parestesia, é um teste positivo. E o teste de Fallen positivo é justamente quando você faz a flexão, assim, do punho, e aí o paciente vai referir parestesia. Então, você pode lançar a mão desses 2 testes durante o exame também, para ajudar no diagnóstico. As causas da síndrome do túnel do carpo pode ser fratura, alteração hipertrófica, luxação, variação anatômica, perossinovite, processos expansivos, derrame, fatores hormonais, vasculares também. Os sinais da ultrassonografia vão ser abaulamento do retináculo nos flexores, em torno de mais de 4 milímetros desse abaulamento. Entumecimento no dedo mediano proximal, aqui as referências elas divergem um pouco, mas a maioria ela coloca como ponto de corte 11 milímetros, e o afilamento do nervo mediano distal. Aí está aqui um exemplo, né, de síndrome de ruptura do carpo, com a compressão aqui do nervo mediano. Então, a área dele ele vai estar aumentada, certo? Muitas vezes a gente é importante correlacionar com a clínica, porque se você tem um paciente com a área seccional de 0,10, 0,11, mas o paciente não refere nada, então, muitas vezes você não pode bater o martelo diante desse diagnóstico, você só descreve no laudo e não afirma que esse paciente tem síndrome do túnel do carpo. Em contrapartida, se ele tiver aqueles testes positivos e esse ponto de corte aqui, você pode afirmar que ele tem. No caso, esse paciente ele tem uma área de 0,19 centímetros quadrados do nervo mediano, então ele está bem aumentado aqui. Também uma outra coisa importante é com relação
aonde você vai medir esse nervo, né? Se você coloca no longitudinal, você vai ter a parte proximal do nervo mediano, a parte distal, e aqui nessa região vai estar no túnel do carpo. Então, essa região vai ser comprimida pelo retináculo. Então, se você medir aqui, pode ser que ele dê um valor falso, que dê um resultado falso, né? Então, o importante é que você meça essa área seccional aqui nessa região proximal, antes de entrar no túnel. No caso, esse paciente aqui tem uma área de 0,16 centímetros quadrados, então esse paciente tem a síndrome do túnel do carpo. Uma outra patologia seria a tenossinovite de Kerven, que é uma tenossinovite estenosante dolorosa, que induz abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, ou seja, é o primeiro compartimento. Lembrando que a tenossinovite ela pode acontecer em qualquer compartimento, mas ela só recebe essa denominação no primeiro compartimento. Epidemiologia, indivíduos de meia idade, né, cerca de 3 vezes mais comum em mulheres. A apresentação vai ser dor no polegar, ao movimento, em repouso, e sensibilidade focal e edema sobre o estiloide radial. Na ultrassonografia vai haver o espessamento do tendão, abdutor longo ou extensor curto, ou seja, no primeiro compartimento. Sempre importante comparar com o lateral para não dar falso diagnóstico. Além disso, outros sinais são aumento do líquido dentro da bainha, no primeiro compartimento, e espessamento do retináculo também. Aqui a gente tem a representação da tenossinovite do primeiro compartimento. A gente vê um tendão aqui bem heterogêneo, aumentado, com líquido ao redor. Então, isso daqui se configura com a tenossinovite de Kerven. Aqui é a comparação de um lado normal com o alterado, né? À esquerda, a gente vê um tendão sem grandes achados, direitinho aqui, enquanto que à direita a gente vê um aumento tendíneo, né? E um líquido ao redor dele também. Aqui é para chamar atenção com relação a outras tenossinovites, né? Tenossinovite de Kerven, como eu falei, só no primeiro compartimento, porém, os outros compartimentos você pode ter a tenossinovite também. E aqui chamando a atenção para o Doppler, que vai haver o aumento de vascularização quando você tem essa condição clínica. Uma outra patologia seria a síndrome de interseção, certo? Ela pode ser tanto distal quanto proximal. A síndrome de interseção vai ser justamente a tenossinovite localizada no cruzamento entre compartimentos. Então, quando é que ela é distal? Quando vai haver uma patologia no cruzamento entre o terceiro e o segundo compartimento extensor. Então, se eu tenho um cruzamento com tenossinovite, eu tenho a síndrome de interseção. Se for do terceiro com o segundo, vai ser o distal. E se for o proximal, vai ser justamente do primeiro compartimento extensor com o segundo compartimento extensor. Certo? Na ultrassonografia, ele vai ter alteração. Geralmente vai revelar líquido nas bainhas dos tendões, edema peritendíneo, no ponto de interseção entre os respectivos compartimentos. Aqui mostra bem essa síndrome de interseção. Aqui o tendão em repouso, certo? Aqui já seria com a movimentação, né? Justamente a tenossinovite quando ocorre o cruzamento desses tendões, e aqui a gente vai ter o acúmulo de líquido quando a gente faz esse cruzamento, certo? Bastante líquido ao redor. Aqui no repouso a gente não vê, mas aí quando tem o cruzamento, né, quando tem a movimentação, a gente consegue visualizar esse líquido ao redor do tendão. Lembrando disso daqui, né? Proximal é sempre do primeiro com o segundo compartimento, né? A interseção do primeiro com o segundo e o distal a interseção do segundo com o terceiro compartimento. Uma outra patologia seria o dedo em gatilho, daí a importância da gente avaliar bem as patologias, certo? Dedo em gatilho, o que vai significar? A tenossinovite estenosante, que envolve o flexor superficial dos dedos a nível da polia A1. Então, o dedo vai ficar assim, desse jeito. Quando a gente pede para o paciente estender o dedo, ele não vai conseguir estender bem, por conta desse acometimento do tendão superficial e, consequentemente, da polia A1.
E aí, a apresentação clínica, o dedo temporariamente travado na posição flexionada e dor ao se estender. A patologia, né? Como é que surge? Principalmente de microtraumas repetitivos, que vão resultar no espessamento da bainha, do tendão flexor, e às vezes na polia 1. Certo? No ultrassom, a gente vai ver o espessamento da polia 1, alteração da textura dos tendões flexores que passam pelo túnel digital. Pode ou não haver derrame, certo? Da bainha sinovial ao redor dos tendões, e o espessamento do calibre do tendão, o diâmetro vai estar superior a 1,1 milímetro. Então, está aqui uma representação, né? O espessamento aqui está maior do que 1,1 milímetro, certo? Aqui a polia, aqui a anisotropia dela, aqui embaixo o tendão. Então, aqui a gente vai ter um espessamento aumentado. Nesse caso aqui está 0,17 centímetros. Aqui a representação do lado normal, né? Do tendão normal, e aqui o tendão bem espessado. Se configura o dedo em gatilho. Então, é bem importante comparar os dois lados sempre. Aqui, mais uma vez, né, o espessamento da polia. Bem espessado dos dois, nessas duas imagens. Fala rapidinho aí de Pode. engate. Volta só um pouco no primeiro slide, eu acho que... Então, é só depois, a aula está muito boa, vamos só corrigir aquele erro, especialmente do calibre do tendão, não da polia, lá embaixo, no caso, certo. tá? O tendão, a gente não tem uma espessura alterada ou normal, né? É no olho, né? Então, esse é o calibre, mas as fotos estão corretas, né? Você colocou lá o calibre da polia. Sim. Geralmente, o paciente ele não está em gatilho franco na vida real, né? Ele sente o clique, né? E é pior de manhã, quando ele acorda. À medida que ele vai movimentando, o dedo vai soltando e ele consegue movimentar, mas a imagem continua alterada. Né? Então, todos esses achados aí vão aparecer. Uma coisa importante também é fazer o estudo dinâmico. Pode passar. É fazer o estudo dinâmico, passa. Do jeito que está aí, né? No longitudinal, né? Fazendo a movimentação do dedo, você vai ver o tendão movimentando menos do que o movimento que você está fazendo. Né? Então, você olha para a tela e vai movimentando o dedo e você sente que está movimentando muito o dedo e a imagem está movimentando pouco. Né? Então, assim, geralmente eu nem meço a polia, né? Mas no olho a gente já tem uma noção se está espessado ou não, porque a polia normal ela é muito fina. Do jeito que está, aí você vê que está uma lapa de polia. Né? O tendão vai estar também espessado, né? E geralmente o dedo não vai estar preso em gatilho. O paciente vai conseguir mexer, vai estar incomodando, mas vai conseguir mexer. Certo? Uma outra condição seria a ruptura da banda sagital, certo? O mecanismo extensor, como a gente está vendo aqui nessa imagem. O que significa essa ruptura? É a lesão do componente radial da bainha sagital, como eu mostrei lá no início da apresentação, a bainha sagital, que é uma estrutura estabilizadora do mecanismo extensor ao nível da articulação metacarpofalangiana. Etiologia mais comum, pós-traumática, principalmente aqueles jogadores de boxe que fazem um intenso trauma, né, durante o esporte, e aí vai poder romper essa banda sagital. O exame físico é bem simples, você pode fazer flexão e extensão da mão, ou pode pedir para o paciente fechar a mão, e aí você vai ver essa ruptura facilmente, como mostra aí nessa imagem. Você vai ver o deslocamento do tendão, né? Deslocamento do tendão vai movimentar, né? Porque ele é bem visível, né? Sim. Na cabeça do metacarpo. Né? Então, você pede para o paciente apertar a mão com força e o tendão vai para o lado da... Aí você vê na ultrassonografia a alteração, e aí a ressonância magnética ajuda ainda mais a detalhar bem esta condição. Aí aqui, o tendão extensor desviado para o lado lunar, certo? Aqui a gente tem o paciente em repouso, certo? Com as estruturas aqui direitinho, né? A banda sagital e o tendão extensor de forma normal. Aqui o paciente já fechou a mão e a gente vê aqui nessa estrutura hipoecogênica essa ruptura da banda sagital e do lado o tendão extensor indo para a região lunar. Aqui mostrando essa ressonância também. Ruptura da banda sagital, do lado o tendão extensor indo para essa região lunar. Aqui da mesma forma. Central,
quando fecha a mão, o tendão vai para o lado, a região lunar. Outras condições, lesões expansivas, né, vão ser comuns, principalmente as benignas, são os cistos sinoviais, a gente vai mostrar os cistos gangliomas, tumores de células gigantes da Maria Tentinha. Pode haver dermatofibroma, hemangioma, fibroma da Baía Tendinha, fascite nodular, condroma, fibromatose e lipoma. Esses são alguns exemplos de lesões expansivas benignas. E as malignas, fibroestiocitoma maligno, principalmente adultos com mais de 36 anos, sarcoma sinovial e epiteliose, pacientes com menos de 36 anos, principalmente. Aí, um exemplo de lesão expansiva, né, vai ser o cisto sinovial, lesão benigna, certo? Pode aparecer tanto na face ventral quanto dorsal. Na face dorsal, geralmente vai acontecer entre o segundo e o terceiro compartimento, certo? Adjacente à região escalo semilunar. E na face ventral vai aparecer adjacente ao feixe vasculo nervoso radial. Ele vai ser chamado também de um cisto por distensão, justamente por causa da comunicação articular que ele tem. Então, a gente tem aqui um colo, né, de comunicação articular, logo acima a gente tem esse cisto. O cisto da ultrassonografia, ele vai ter algumas características, como esse reforço acústico posterior, ele vai ter uma boa delimitação, vai ser anecoico ou hipoecoico. Pode haver ou não essas... Na maioria das vezes vai haver essas trabeculações aqui dentro dos septos ou bandas dentro do cisto. Então, aqui está a representação desse cisto sinovial. Outro tipo de cisto vai ser o cisto gangliônico, certo? Massas císticas não malignas, certo? Mais comum em mão e punho, vai ser bem parecido na ultrassonografia com o cisto sinovial, acometer principalmente mulheres jovens, certo? Na ultrassonografia, maioria anecoica e hipoecoica, apresenta algumas margens bem definidas, assim como no sinovial. Muitos apresentam septações internas e também realce acústico. Patologia vai ser multifatorial, pode ser pós-traumática, pós-cirúrgica, sequelas de hérnias sinoviais, coalescência de pequenos cistos que vão degenerar, vão se juntar e vão poder formar esse cisto gangliônico. Aqui a representação, né? Reforço acústico posterior. Aí você vai medir o cisto e vai colocar as características dele no seu laudo. Tem as trabeculações internas, né? Os septos, hipoecóico. Aqui também. Reforço acústico. Esse daqui não tem tantas essas margens internas, mas é o cisto gangliônico. Uma outra condição seria a contratura do Poitras, que é a fibromatose palmar, certo? Vai ser uma condição fibrosante que se apresenta com uma nodularidade firme na superfície palmar da mão, ou seja, não vai acometer nem polia, nem tendão, vai ser justamente mesmo na superfície da palma da mão que vai ter esse acometimento, essa fibrose. O pico, indivíduos mais idosos, né, mais ou menos 65 anos, predileção pelo sexo masculino. A apresentação vão ser essas nodulações na superfície palmar da prega distal da mão, certo? Vai haver, então, né, pela patologia da doença, o encurtamento e espessamento desse tecido fibroso aqui na face palmar, certo? Na maioria das vezes é o quarto ou quinto compartimento que vai estar envolvido, principalmente o quarto. Os achados iniciais vão ser nódulos superficiais, na maioria das vezes hipoecóicos. Quando vai cronificando, vai ficando um pouco hiperecóico. E essa contratura fica justamente desse jeito, como se fosse uma garra, a mão em garra. Você pede o paciente vai estar com a mão disposta dessa forma, vai estar como se fosse a nodularidade nessa região do quarto compartimento. Aqui a representação, você vai colocar o transdutor nessa região aqui, a nível da cabeça do metacarpo. E aí, no long, né? E aí você vai ver esse acometimento da região palmar mesmo, a fibrose da face palmar. Ou seja, toda essa região aqui vai ficar hipoecóica, né, a nível da cabeça do metacarpo, na maioria das vezes. Olha esse espessamento focal.
E é isso que eu tinha para mostrar. Excelente aula, muito completa. Uma pergunta para você. Bem, eu acho que para vocês foi meio incrível, né? Essa aula. Assim, a gente passou uns 2 anos sem sessão de ultrassom, né? Então, a gente conseguiu restabelecer a sessão ano passado. E aí não foi no começo do ano, foi em julho. Não, acho que aí, o que acontece? A gente começou o meio ano. Né? Então, a gente está ainda vendo o final do ano passado. Né? Então, assim, para vocês, R1, acho que ficou um pouquinho assim, meio abstrato, difícil de entender, mas eu já imagino que a aula do R2 é a Samara, né? Mas só pela qualidade da aula dá para ver que ela está entendendo, né? Então, do R1 para o R2, a cabeça já está afogada, né? E aí vocês vão ver isso também em ressonância, né? Vocês vão ter a oportunidade de estudar anatomia, porque a anatomia disso aqui não é pouca coisa, né? Dá para ver só pelos 6 compartimentos, né? São muitos nomes para decorar, às vezes a gente pergunta com R3 fica titubeando, fica dificuldade, lembrar o nome do tendão, é normal, certo? E aí, então assim, mas se no R1 vocês conseguirem aprender a anatomia, sem nem pensar em patologia, já vai ser muita coisa, né? Porque esse aqui não é tão fácil, né? A anatomia, vocês vão ver que o jogo já é bem mais fácil, mais fundo, tornozelo, tem muita coisa. Eu acho que a Samara colocou as principais patologias mesmo, né? Assim, faltou talvez algum tumor sólido e tudo, mas a aula também já estava, né, extensa, né? O tumor que a gente mais vê, alguém não chega no tumor sólido. Não. Tem isso, não? Fibromatose não é um tumor sólido, né? Mas um tumor sólido, assim, mais problemático, tem que tirar o TCG, que vai ter células gigantes, né? Não é raro, a gente vê uma vez, 2 vezes por ano. E aí é um tumor sólido que está adjacente à barriga. Né? Isso aí, quando a gente vê esse tumorzinho junto da barriga do tendão, a gente já sugere o TCG como hipótese. Outro tumor também que aparece de vez em quando na região da unha. Na região da unha, não é na unha. Está na porção distal do dedo, mas ele está muito doloroso. Eu sei o que é, mas... Lembra, Samara? A gente vê na ressonância também, tumor crônico. Ah, sim, sim. O de vez em quando aparece também, ano passado eu vi alguns, então também é um importante, né? Mas realmente a aula já estava muito completa. E parabéns. A gente fica praticando isso aqui lá na escola.